Olá pessoal, muita paz para todos, todas. Vamos aqui dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós estamos estudando a obsessão. Os últimos modelos de preces propostos são pelos obsidiados, do item 81 ao 84. E nós já estudamos. Então, no fim do 84, tem um comentário, uma observação, que é o resumo sobre a obsessão, sobre esse estudo, essas preces que a gente acabou de estudar. E é muito importante, porque traz orientações, traz experiências de quem trabalhou com obsessão. E é esse trechinho que a gente vai estudar hoje. É esse trecho que aprenderemos sobre obsessão. Na verdade, ele encerra o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Termina aqui, nessas preces sobre obsessão. E nós vamos continuar, mesmo depois que encerrar o Evangelho, vamos continuar fazendo o nosso Evangelho no lar. Então, vamos lá. Observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. Vamos fazer uma observação aqui. Essa palavra cura da obsessão, na verdade, é uma solução para a obsessão, né? A obsessão adoece a pessoa, mas ela em si não é uma doença. Ela é um processo, né, de relacionamento entre duas pessoas, que no caso aqui que a gente está estudando é uma pessoa desencarnada e uma pessoa encarnada. Então, é uma relação, muitas vezes de raiva, de perseguição, de ciúme, em que o desencarnado exerce sobre o encarnado, uma mente sobre a outra. Isso é a obsessão. Chamar de cura pode não ser bem encaixado, né? É a solução de um conflito, seria o processo de tratar a obsessão. E ele fala aqui sobre as obsessões graves, aquela em que o espírito obsessor é insistente, não quer ser convencido. E ele fala que vai necessitar muita paciência, perseverança e devotamento. É um tratamento em que você vai ter que dialogar, convencer. A pessoa encarnada vai ter que mudar de postura, mudar de atitudes, para que possa conseguir esse fim desse conflito. E ele fala aqui também de espíritos perversos, endurecidos, astuciosos. Esse verbo ser, dizer que o espírito é endurecido, né? Ele está. Todo o nosso processo de evolução de vida é um processo em que a gente está em constante transformação. E quando se ainda tem muita ignorância a respeito das coisas espirituais, das coisas do bem, muita ignorância em relação ao amor ao próximo, em processos que o orgulho e o egoísmo ainda está muito intenso, aí esses espíritos, essas pessoas mergulham sim na maldade, na astúcia, na perseguição, nas vibrações inferiores. Mas todo mundo é passível de transformação, de melhoramento. Continuando aqui. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias, ou seja, pelo que está acontecendo, entender qual é o processo. Hoje, sendo reflexo do ontem, muitas vezes a obsessão é assim. É o hoje com reflexo, sendo o reflexo do ontem. O que é que aconteceu no passado, em vidas passadas, ou até nessa própria vida, para que um espírito, uma pessoa desencarnada, persiga a outra. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém, é isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça.
Se você constranger, ameaçar e baixar a vibração daquele contato, daquela conversa com o espírito, não vai resolver. Pode até piorar o caso. Eu já participei de mediúnica, em que a pessoa que estava conversando com o espírito, a gente chamava doutrinador, hoje em dia não chama mais de doutrinador. É um diálogo, né? Essa pessoa estava, sim, batendo boca e discutindo com o espírito, que estava ali se manifestando através do médium. Só piora a situação. Toda influência reside na ascendente moral. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou qualquer sinais materiais. Quando ele fala que toda a influência reside na ascendência moral, quer dizer que o comportamento, o caráter, o grau de maturidade espiritual de quem está falando, que ali vai exercer uma certa autoridade moral da sua história, do seu momento, do seu comportamento, da sua energia. É isso que vai influenciar aquele espírito obsessor. E nunca vai ser através de ameaças, de constrangimentos. E ele cita aqui também muitas coisas que se pensa ser solução, que na verdade não são. Ele cita várias coisas aqui. Exorcismo. O exorcismo tão conhecido, já retratado em filmes, que trata aquilo ali como se fosse um demônio, um diabo. Não, são pessoas. São pessoas. E pessoas que o nível de moral, o nível de comportamento existe aqui na Terra, encarnados, rodando entre nós e muitas vezes em nossas famílias. Então não é diabo. O exorcismo ali, aquilo é coisa de cinema apenas. Fórmulas, palavras sacramentais, você dizer em nome de Jesus, em nome de Deus. Se o espírito não acreditar em Deus nem em Jesus, ele não vai tocar nele, não vai funcionar. Ele pode até rir sarcasticamente daquilo. Em nome de Jesus, eu mando você sair. Ele vai sorrir sarcasticamente e vai continuar fazendo. É a mesma coisa de você chegar para um ateu mesmo convicto, aqui, encarnado, e dizer, Deus vai lhe castigar. Ele vai rir de você, né? Amuletos, talismãs, práticas exteriores ou qualquer sinais materiais. Nenhuma atitude externa de materiais, de amuletos, de oferendas, nada disso vai ser suficiente para convencer um espírito que está ali e não acredita em nada disso. O que ele fala como solução é o ascendente moral, é o quanto você realmente já evoluiu e pode ser exemplo para ele. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, ou seja, e necessita, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então, uma obsessão muito prolongada pode, sim, atingir o corpo carnal, pode trazer problemas patológicos, como ele cita aqui. E também, além da desobsessão, que é feita em reuniões mediúnicas, além disso, vai precisar de médico, muitas vezes, ou ele fala aqui magnético, né, que é o trabalho de passe nos centros espíritas, muitas vezes pode resolver. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então, se você consegue resolver a obsessão, e em reuniões mediúnicas a gente consegue, sim, muitas vezes resolver, principalmente quando não é caso grave, e a gente consegue convencer o espírito a parar, a se recolher numa colônia espiritual, aí você cessou a causa. Aí tem que ver que dano patológico, que dano no organismo ficou para ser tratado. Então, isso é um assunto que é mais aprofundado no livro dos médiuns, está dizendo aqui.
E a obsessão, ela tem níveis. Ela tem a obsessão simples, que acreditamos ela é bem comum. Muitas atitudes que a pessoa se arrepende, muitas atitudes de violência, de vícios, está ali num processo de obsessão simples. Ela tem um grau mais problemático, mais grave, como ele fala aqui, que a gente chama de subjugação. É quando o espírito chega ao ponto de comandar o comportamento, comandar as ideias daquele obsidiado. E tem outro tipo que está muito relacionado ao trabalho mediúnico, que é a fascinação. O espírito fascina o médium para ele se engrandecer, pegando no orgulho dele. E isso muitas vezes traz problemas para centros espíritas, para equipes de trabalho, de reuniões mediúnicas, porque pega o orgulho de um, joga contra o outro e causa uma briga na equipe. Isso é mais comum do que a gente pensa. Então, nós estudamos aqui muitos modelos de oração para cada situação que a gente passa. Não são modelos para serem seguidos ao pé da letra, como está escrito. Você pode adaptar a sua fala à sua realidade e sentir na hora das orações. Então, vamos terminar aqui. Depois de muitos evangelhos por longo tempo, chegamos ao final do livro. E essa é a segunda vez que a gente chega ao final desse livro, mas vamos continuar. Provavelmente vamos fazer agora de forma mais aleatória dentro do livro. Que Jesus abençoe a nossa família, abençoe a nossa cidade, em geral a nossa humanidade que precisa muito. Um grande abraço, até o próximo.